A live de hoje é sobre avaliação neuropsicológica na deficiência visual e falando de um olhar, de uma perspectiva de quem tem deficiência visual e é neuropsicóloga. Então é uma análise apropriada. E essa palestra vai rolar no Congresso Integra de Reabilitação e Inclusão. Deixa eu convidar aqui a Cecília. Aqui, agora vai. Acho que vai. A Klinkog já entrou e agora a Cecília vai entrar. Te mandei o convite, vou falar para ela. O convite. E eu tava aqui estudando o currículo da doutora Cecília, que é uma fera na área da neuropsicologia, que é uma pessoa muito engajada em prol do estudo e da atuação na deficiência visual e pelos deficientes visuais. E daí vamos descobrir aqui o que está rolando. Vamos ligar para a Cecília? Vamos ligar. Vamos aqui, ao vivo. Carla! A Carla, ela proporcionou... Oiê! Eu tô aqui, mandei o convite para você. Eu tô sim, você tá... Aliás, o seu áudio tá ao vivo. Eu mandei o convite para você. Você recebeu? Você tá pelo Klinkog? Não, pelo Integra. Tá. Peraí que eu vou tentar olhar de novo, porque eu olhei e não tava indo. Tá bem. Parecia que você comprou online. Peraí, vou tentar. Tá bom. Segundei. Muito bem. A Cecília tá entrando, então eu vou aproveitar aqui para agradecer os nossos patrocinadores, a Vetor, a Junte e a Inclua, que são empresas que acreditaram na gente lá desde o começão e que proporcionaram este evento, né? Porque sem patrocínio, um evento desta magnitude, a gente não chega lá. Mas agradecer também todos os apoiadores, em especial o Dr. Newton Lara, que foi o primeiro, e a Kavenag, que acabou de entrar. Cecília! Olá, tudo bem? Tudo bom e você? Tudo bem, agora deu certo. Deu certo. Eu estava com algum problema. A Lili não conseguiu entrar da Klinkog, não sei porquê. Poxa, que pena. E daí Mas acontece, internet, acontece, né? né? É. Não sou eu. Não, não, Ou não não. sou só eu, pelo menos. Exatamente. Eu queria agradecer você por aceitar participar dessa live, que eu acho tão importante, né? A gente está fazendo uma série de lives de esquenta do Congresso Brasileiro de Reabilitação e Inclusão. A inscrição está no link da bio. E acho que a sua palestra no Congresso vai ser, assim, um marco para a gente, sinceramente. E o que eu estava dizendo também, Cecília, é que essa palestra, ela não é importante só para quem atua na neuropsicologia. Ela é importante também para fonoaudiólogos, psicólogos, né, terapeutas ocupacionais, profissionais da saúde, que apesar de não atuarem na neuropsicologia, precisam desenvolver, né, essa sensibilidade para conseguir compreender o outro, né? E lidar com o deficiente visual, entender onde é algumas partes, onde é que está as suas, né, a lacuna profissional no seu olhar. E daí, eu queria que, eu não sei, você quer que eu te apresente? Eu tô aqui com o seu currículo maravilhoso, ou você quer se apresentar? Não, eu posso me apresentar, eu acho que até ajuda, né, o pessoal aí entendendo como que eu Isso, posso ajudar, o lugar de onde eu falo, né, Mônica? Acho que seria legal. perfeito. Então vamos lá, fala um pouquinho de você. Maravilha. Bom, primeiro eu queria agradecer a Mônica, né, o convite. É um prazer estar aqui com vocês. Obrigada ao Integra Congresso por essa oportunidade de dar uma aula sobre um tema que a gente vê muito pouco, trabalha muito pouco e é extremamente importante. Eu sempre gosto de lembrar que nós somos 6 milhões e meio de pessoas com deficiência visual no Brasil e são 6 milhões e meio de pessoas que precisam de psicologia, muitas vezes precisam de neuropsicologia, precisam ser avaliadas em diferentes momentos da vida e a gente não está preparado para isso de forma alguma. Então, acho que trazer esse assunto à tona vai fazer com que a gente comece a pensar mais sobre isso e comece a transformar o nosso campo. Falando
pouquinho de mim, eu sou uma mulher de 31 anos, eu sou ruiva, tenho a pele clara, os olhos castanhos, tenho a sobrancelha arqueada, tenho os lábios finos, o nariz pontudinho, estou usando uma camiseta preta, estou aqui num lobby de hotel que eu estou viajando, no fundo tem eu acho que é alguma coisa de vidro, não sei se tem um jardim atrás. Eu sou uma pessoa com deficiência visual, eu tenho uma doença desde que eu nasci, desde o nascimento, que foi piorando ao longo do tempo, é uma doença degenerativa. Ela é uma doença rara, tem um nome bem diferente, se chama amaurose congênita de Leber. Eu sou psicóloga e eu sou especialista em deficiência visual, faço doutorado na Escola Paulista de Medicina sobre deficiência visual, estudo autismo e deficiência visual, esse é o meu foco de estudo principal, mas também faço outros estudos em saúde mental, das pessoas com deficiência visual, qualidade de vida, relação médico-paciente, entre outras coisas. Sou analista do comportamento, essa é a minha abordagem, e sou neuropsicóloga. É isso. E perfeita. É presidente, deixa eu achar aqui. Presidente do Retina Internacional Jovem. O que seria? Ah, sim, eu tenho algumas atuações que são atuações sociais, né? Pacientes normalmente com adoecimentos crônicos, eles criam ONGs e associações para fazer com que eles sejam vistos. Cada doença crônica tem uma necessidade muito específica. Então, se não existir uma associação de paciente ou um grupo trazendo quais são essas necessidades, fica muito difícil da sociedade, né, das políticas públicas estarem voltadas àquilo. Então, existe a associação de diabetes, a associação de esclerose múltipla e assim por diante. E aí eu trabalho em algumas associações que falam sobre deficiência visual ou sobre doenças de retina. Então, aqui no Brasil, eu sou diretora do Bengala Verde Brasil, que é uma associação de pessoas com doenças de retina e pessoas com baixa visão. Eu atuo também no grupo Retina Jovem, que é um grupo vinculado ao Retina Brasil, que é uma associação de pessoas só com doenças de retina. E eu trabalho num grupo internacional, que é o Retina Internacional, que é um grupo que também atua com doenças de retina, só que mundialmente, e aí eu faço parte do Conselho Jovem da instituição. Essas instituições, elas buscam conscientizar a população sobre o que é a deficiência visual, a baixa visão, quais são as necessidades, né, da pessoa que vive com essa condição, da família e tudo mais. E elas também buscam pesquisas para cura e tratamento. Então, para você conseguir apoiar e conseguir fomento para que pesquisadores estudem as curas dessas doenças, normalmente associações fazem esse serviço por trás de ajudar a arrecadar, sensibilizar as pessoas sobre a temática para que a gente consiga aí no futuro, talvez, para outras gerações, ter alguma outra forma de lidar com o adoecimento, que é diferente da forma de hoje, que não tem cura para nenhum desses tipos de doença que eu trabalho. Perfeito. E o que é a deficiência visual? Ótimo. Eu acho que esse é um tema básico, assim, muito importante, né? As pessoas não sabem isso. E nós, psicólogos, neuropsicólogos, precisamos saber, aliás, nós, até estendo, né? Nós, profissionais da saúde, a deficiência visual pode estar em seu consultório, independentemente de você querer ou não trabalhar com isso, porque as pessoas têm várias outras questões, além das que ela vem, dos motivos pelos quais elas vêm te procurar. Né? Então, às vezes, é uma pessoa que quer fazer uma avaliação neuropsicológica para avaliar TDAH, por exemplo, mas ela também tem uma deficiência visual. Então, a gente nunca sabe, né, com qual público nós iremos nos deparar. E aí eu sempre digo que as pessoas elas não precisam ser PhD em deficiência visual, mas elas precisam ter um pouco de conhecimento para que elas saibam minimamente como manejar caso algum paciente com essa demanda apareça e para que elas possam, caso também não saibam, tratar da melhor forma possível e poder fazer um encaminhamento adequado, né, desse paciente que veio procurar algum auxílio. Então, a deficiência visual, ela é muito variada, assim, ela tem diferentes formas e ela é como se fosse um espectro. Então, a gente considera a deficiência visual algo que não pode ser corrigido por óculos ou por cirurgia. Se pode haver correção, não é uma deficiência visual. E a deficiência visual, ela é medida de duas formas principais.
a sua visão central, que é a sua capacidade de reconhecer rosto, de fazer leituras e de enxergar cores, e a sua visão periférica, que é a sua capacidade de enxergar ao redor, e conseguir se locomover com segurança. Então, se essas duas medidas estiverem fora do que normalmente, no sentido de quantidade de pessoas mesmo, enxergam, se isso está abaixo da média populacional, você tem uma deficiência visual. Então, basicamente, de uma forma mais técnica, essas são as formas de se medir a deficiência. Mas nós vamos ter N variações, né? Então, vai ter gente que não enxerga nada, zero, visão zero. Tem gente que vai enxergar vulto, tem gente que vai enxergar no centro e não vai enxergar na periferia, tem gente que vai enxergar na periferia e não vai enxergar no centro. Tem gente que vai enxergar melhor no escuro, tem gente que vai enxergar melhor no claro. É uma variedade, né? Tem gente que você precisa ampliar a letra para a pessoa enxergar, porque ela tem uma visão central prejudicada. Sim. Em contrapartida, tem gente que você precisa pôr uma letra bem pequenininha, porque se ela tem foco à periferia e só tem visão central, ela precisa que o que está escrito ali caiba no foco de visão dela. Então, a deficiência visual, ela não é algo muito linear, nem homogêneo, ela é bem variada, assim, depende muito de pessoa para pessoa, de doença para doença, de grau de doença. Então, é um mundo de possibilidades que existem dentro aí da deficiência visual. E como é estudada a deficiência visual na neuropsicologia, na psicologia? Eu acho que, indo um pouquinho para trás, né? Ainda, essa forma com que eu expliquei a deficiência visual, ela é uma forma bem oftalmológica. Uhum. Então, a gente, ao longo da história, entendeu a deficiência visual dessa maneira aqui que eu estou abordando com vocês. Hoje em dia, a gente tenta fazer um movimento de entender a deficiência visual, não só do ponto de vista do quanto a pessoa enxerga ou não, ou de como a pessoa enxerga ou não, mas sim do, de qual é o impacto, vamos dizer assim, que a deficiência visual vai ter nesse ser humano que é biopsicossocial, né? Então, qual é o impacto da deficiência em uma pessoa com diferentes rendas, diferentes escolaridades? Qual é o impacto de se ter uma deficiência em São Paulo ou numa cidade do interior? Né? Qual é o impacto de ter uma deficiência numa família que aceita ou que não aceita? Então, hoje em dia, quando a gente vai dizer se alguém tem uma deficiência visual ou não, a gente tenta fazer, primeiro de tudo, uma avaliação biopsicossocial que avalie esses pontos. Porque às vezes a gente pode considerar que uma pessoa tem uma deficiência visual severa e ela pode enxergar mais do que uma pessoa que tem uma deficiência visual leve. Por quê? Porque para ela, na funcionalidade dela, na qualidade de vida dela, a deficiência visual está sendo muito mais limitante. Às vezes a pessoa é totalmente cega, mas ela tem acesso, ela tem verba, ela é reabilitada, ela tem condições, ela vive numa cidade que é mais preparada para ela tem um trabalho adaptado. Então, a deficiência visual não tem um peso tão grande, né? Claro que tem um peso, mas não tem um peso tão grande na vida da pessoa. Em Sim, contrapartida, né, quem tem a deficiência, sei lá, visual severa, às vezes é uma pessoa que ainda enxerga bastante, só que tem várias outras, sabe, não está adaptado, não conseguiu emprego, a cidade não está preparada, não conhece outras pessoas com a condição, a família rejeita a pessoa, e aí a deficiência vai ser muito mais pesada. claro. É, a neuropsicologia, em específico, como você perguntou, ela entra muito no momento de avaliar essa pessoa com deficiência visual por outro motivo, né? Então, como eu tinha dito, por exemplo, queremos saber se essa criança tem autismo. E é uma criança cega, beleza. Ou queremos saber se essa criança tem algum outro transtorno de desenvolvimento. E é uma criança cega. Então, a gente recebe na neuropsicologia muitas pessoas com deficiência visual que às vezes vêm procurar diferentes tipos de avaliação, né? Às vezes tem muitos adultos com deficiência visual que imaginam que têm autismo, nunca foram avaliados, querem ter essa avaliação. E a neuropsicologia, no fundo, não está preparada. O que acontece na maior parte dos casos é que os neuropsicólogos falam para esses pacientes que eles não podem ser avaliados, porque não existe uma forma de se avaliar. Ou seja, não tem testes que estão validados para essa população, a gente não tem uma clínica recorrente de atendimento dessas pessoas, então muitas vezes o profissional não sabe como fazer, isso não é ensinado, né? Quando você faz uma pós de neuropsicologia, você não aprende como atender uma pessoa com deficiência visual. Então, você não tem esse preparo, né? E por conta desses motivos, muitas vezes
as pessoas com deficiência visual, elas não conseguem fazer o processo. Eu já vi muito, muito, muito. Sim, Elas não conseguem fazer o processo. eu já vi muitos colegas neuropsicólogos que buscam nos grupos da Clincog, no Clube Clincog, eles buscam um profissional capaz de avaliar porque ele recebeu essa demanda, mas muito frequentemente. Uhum. Então, existe a população, né? Como você falou, são 6 milhões? É essa? E-mails. 6 milhões. 6,5 milhões. É. E, ou seja, existe essa população, é o que você falou, né? Essa população também tem TDAH, também tem autismo, também. Então, existem as comorbidades, assim como tudo, né? Eu sou disléxica e poderia ter também um TDAH, né? E daí, talvez, a avaliação através de um instrumento, uma avaliação da atenção, da memória, talvez através de um instrumento verbal gráfico, não seja o melhor para me avaliar. Né? E por que será que a gente não domina ou não busca dominar? Né? E acho que também essa é a proposta do Integra, que a gente pelo menos inicie esse processo de busca do domínio da avaliação de pessoas com deficiência visual. Eu trabalho muito Com certeza. com básicos, né? Então, com alterações de comunicação grave. Uhum. E a gente precisa usar, nesses casos, instrumentos não verbais. Né? Fazendo esse paralelo, né? A gente busca muito mais avaliar as pessoas através de instrumentos não verbais quando eles têm essas dificuldades de comunicação. Né? E a gente precisa buscar mais esse caminho. E acho que a sua palestra é um primeiro passo que seja, né? Mas que a gente precisa seguir. É. Acho que tem um detalhe importante aí, que além, né, de ser uma população que, claro, pode precisar desse serviço em diferentes momentos da vida, dentro da deficiência visual, nós temos uma maior incidência de pessoas com outras deficiências ou com outras comorbidades. Dentre elas, as principais são deficiência intelectual e autismo. Ou seja, essas pessoas precisam passar por um processo neuropsicológico para serem avaliadas e E diagnosticadas, né? reabilitadas. E reabilitadas. E como é que a gente faz isso se a gente não consegue fazer a avaliação? Né? Poxa, então tem vários estudos internacionais, né? Nós não temos isso avaliado no Brasil ainda, mas nós temos vários estudos internacionais que indicam exatamente isso. Olha, a taxa de pessoas cegas que também têm DI ou também têm TEA é muito alta, muito maior do que a população que enxerga. O que a gente faz com esse pessoal? Como que a gente avalia esse pessoal? Como que a gente reabilita esse pessoal? Como que a gente faz para que o processo neuropsicológico seja preparado? Porque a gente não pode simplesmente dizer, olha, não vai dar para te avaliar, né? Se é uma criança e a gente precisa entender o desenvolvimento dela para que ela tenha um melhor potencial aí de criação e condição de habilidades e competências, a gente precisa avaliá-la, né? Vamos dizer, o start do começo é a avaliação, né? Então, como a gente faz para que essas crianças sejam avaliadas, né? E por que não existe no Brasil esse estudo de incidência de comorbidades? X% das pessoas têm autismo e assim por diante. Olha, a gente tem pouquíssimos estudos no Brasil que correlacionem autismo e cegueira, pouquíssimos no mundo, né? Eu vim aqui apresentar, estou até num congresso internacional de oftalmologia, estava conversando com muitas pessoas, isso é uma linha de pesquisa que ninguém Lá nos faz. Estados Unidos, né? Isso. Tinha uma senhora que chamava Fase, só seu sobrenome, que ela tem alguns artigos bem incríveis correlacionando a deficiência visual com a cegueira. Existem alguns estudos na Ásia que também tentam fazer essa correlação, alguns na Suécia e só. A gente não tem, então nós temos pouquíssimos estudos que avaliam essas duas coisas, por mais que seja muito comum pessoas cegas que tenham autismo e TDAH e daí e um monte de coisa, e a gente não sabe muito bem o porquê, se não foi interesse dos pesquisadores ou se porque não foi algo que se foi pensado, né? Nós temos muito poucos psicólogos e neuropsicólogos na área da oftalmologia, o que eu entendo que acaba fazendo com que isso também não seja tão abordado. E no Brasil, eu sou a primeira pessoa que estou estudando essa correlação entre autismo e cegueira. Então, na verdade, eu acho que não tem porquê, como ainda sou só eu, a gente ainda não teve como fazer. Eu estou estudando
algumas outras coisas que eu posso contar aqui para vocês, mas acaba que eu ainda não consegui chegar nisso de olhar para a população como um todo e fazer uma avaliação da prevalência ou algo mais generalizado aí para entender mesmo quantas pessoas cegas e com autismo e com DI tem no Brasil. Então a gente ainda não chegou nesse pedaço, é um campo muito vasto que tem muita assim oportunidade de espaço para tudo, porque é algo que quando a gente fala é muito curioso. Quando eu falava para as pessoas aqui que eu estava estudando isso, todo mundo falava: Nossa, é verdade, eu tenho um monte de paciente assim. Só que ninguém parou para tentar entender o porquê disso e para estudar isso, né? Então é um campo muito novo mesmo. E você falou um pouquinho dessas questões, né, de perceber na Uhum, avaliação também neuropsicológica uhum, as barreiras enfrentadas, como as barreiras uhum, impostas para o deficiente uhum, e que impactam de forma diferente, tem pesos, né, e portanto impactam, né? Quanto mais barreira, mais impacto a deficiência tem uhum. nessa pessoa. E como que a gente pensa a deficiência do ponto de vista cognitivo? Como ela é pensada do ponto de vista cognitivo? Você pode explicar um pouquinho melhor a pergunta, só É, para ver se eu entendi e vou como responder a que, questão certa? como é que você é, como que você como que a pessoa que está avaliando a Uhum, cognição do paciente com uhum. deficiência visual, como ela pode pensar no impacto dessa deficiência Perfeito. visual Entendi na agora. ação, ou no uso da linguagem, ou na memória. Perfeito. Então, tem alguns estudos antigos que tentavam dizer que a deficiência visual, obrigatoriamente, por ser um déficit sensorial, iria levar a um atraso no desenvolvimento de alguma ordem, porque essa pessoa não tinha acesso ao mundo, não vendo as coisas, não aprendendo por imitação, por não ver, não conseguindo triangular, e não conseguindo ter atenção compartilhada por não trocar olhar, essa pessoa iria ter um prejuízo que faria com que ela tivesse algum tipo de atraso. Essa ideia inicial caiu por terra, porque por mais que existam muitos cegos e autistas, ou muitos cegos e com outras questões cognitivas, não é a maioria. Tem muitos cegos que não têm nenhuma condição ou nenhum prejuízo cognitivo. Então, se Daí, fosse só a cegueira causadora, entendeu? daí a ansiedade é explicada pela comorbidade, né, nesses casos. Tá. Isso, exatamente. Exatamente. Então, a gente foi tentar estudar, então, poxa, então, pera, o que que será que acontece? Aí a gente foi tentar estudar, será que as deficiências visuais que são neurológicas, que não são oculares, que são neurológicas, causadas por alguma questão cerebral, será que essas que são as que levam ao autismo e à deficiência intelectual, por exemplo? Porque daí essa pessoa teria um prejuízo neurológico que não seria só visual? Mas aí também caiu por terra, porque muitas crianças que têm uma deficiência visual que não é neurológica, é ocular, também têm autismo. Então, também não pode ser isso, porque senão não teriam pessoas com uma catarata, por exemplo, que não tem nenhuma questão neurológica, que são autistas. E aí foi se tentar entender, então, como que é o desenvolvimento dessa criança. O que vários estudos dizem é o seguinte: o desenvolvimento da criança, cognitivo da criança cega, ele é qualitativamente diferente. Ou seja, é claro que você vai ter que fazer substituições para o desenvolvimento dela. Você vai ter que usar muito mais o tato, muito mais a audição, muito mais a memória, porque a pessoa não pode bater o olho e lembrar de alguma coisa, ela precisa memorizar. Você vai ter que ensinar a atenção compartilhada com as mãos, com os sons e não com a visão. Você vai ter que ensinar o que é o objeto, como o objeto está separado dela, fazer ela ter interesse no objeto de uma forma também sem utilização da visão. Ela vai ter que aprender por imitação, ou aprender a falar sem esse apoio, né, de olhar o outro falando, de ver o movimento da pessoa, né, da boca da pessoa. Ela vai ter que aprender nome de objeto sem ver o objeto e aí decorar, né, fazer uma associação entre o nome e o objeto. Então, tem várias adaptações que precisam ser feitas, claro, e que acabam sendo feitas muitas vezes de forma natural, é, no desenvolvimento de uma criança cega ou para uma criança cega. A grande questão é que algumas vão ter um desenvolvimento dentro do esperado e outras não vão ter um desenvolvimento dentro do esperado.
não se sabe ainda o porquê disso. A gente sabe que o qualitativamente é diferente, que é necessário sim alguns tipos de adaptações, vários tipos de adaptações, mas a gente ainda não sabe o porquê disso. Então, assim, tudo bem, já que dá para adaptar, por que que tem criança que desenvolve dentro do esperado e criança que não desenvolve? O que que Uhum. acontece? Esse porquê a gente não tem a resposta, né? A gente não sabe se é sim alguma questão neurológica, que não esteja vinculada à visão, é alguma restrição, ou, sei lá, restrição visual precoce, faz com que algum pedaço do que é esperado dentro do desenvolvimento não ocorra. Isso a gente ainda não entendeu. Então, é um caminho que a gente ainda precisa pesquisar para descobrir a resposta. A verdade é essa. Sim. E sobre o envelhecimento, há estudos que falam que o envelhecimento qualitativamente é diferente da pessoa com deficiência visual? É, não, não tem muitos estudos sobre o envelhecimento e a questão cognitiva das pessoas com deficiência visual. O que tem é muitos estudos do envelhecimento e a síndrome de Charles-Bonnet, que é uma síndrome que acontece muito em pessoas idosas, prioritariamente, pessoas com deficiência visual, que tem uma doença, principalmente na maioria das vezes, chamada de degeneração de mácula relacionada à idade, que é uma doença bem comum de levar a cegueira aqui no nosso país. E ela é uma doença que muitas vezes vem com essa síndrome de Charles-Bonnet acoplada, vamos dizer assim, Sim. que a pessoa começa a alucinar, ela tem visões cerebrais é, é, junto da visão residual dela, ou mesmo quando ela perde toda a visão. Isso Sim. gera no envelhecimento das pessoas com deficiência visual um problemão, porque imagina você sendo um idoso, Nação é, visual. exatamente, imagina você sendo um idoso e você começa a alucinar. Sim. Você não quer contar para as pessoas, porque você tem medo das pessoas te acharem loucas. Você, se você resolve contar e vai ao psiquiatra, às vezes vão tratar como algum tipo de doença, e na verdade é uma síndrome que não está relacionada à psiquiatria, que realmente algumas pessoas idosas têm, e a gente ainda também não sabe muito bem a causa da Charles Bonnet, mas que não está relacionada a uma alucinação efetiva no lado mais técnico da palavra, mas sim de imagens visuais criadas nessas pessoas que já não enxergam também. Então, isso acontece com relativa frequência com idosos, traz muita vergonha, muito medo, uma questão assim de demorar às vezes para descobrir que é síndrome de Charles-Bonnet. Então, isso a gente percebe. Agora, outras questões no cognitivo da pessoa, ao longo do envelhecimento, a gente não nota. O que tem estudos muito interessantes que trazem é assim, que pessoas cegas, principalmente de nascença, elas, vamos dizer, remodulam algumas regiões cerebrais. Então, o córtex occipital de pessoas cegas, já tem alguns estudos que demonstram que quando elas estão lendo Braille, o córtex occipital é ativado. Ou seja, o córtex occipital, que é responsável pela visão, ele está sendo responsável ali pela codificação tátil, né? Então, existe uma substituição de função. Gente, Isso é que loucura! interessantíssimo. Isso é interessantíssimo, muito, muito legal, né? Então, Tá? assim, mas é um mundo muito aberto, assim. A gente tem muito mais perguntas do que respostas, mas tem alguns estudos que demonstram isso. Então, essa mudança de função do córtex occipital, né, da ativação dele para atividades táteis em pessoas cegas. Uau! É. Como, gente, mas isso que você falou, eu sempre falo, né? A gente tem muito mais pergunta que resposta. Isso é a nossa área, né? E que Assim, bom que a gente sabe disso. Porque se a gente acha que tem as respostas, a gente é um profissional mequetrefe. Por isso que a gente tem que ir para o Congresso. é isso, por isso mesmo. Fazendo aqui uma pausa, eu te perguntei se você tinha um artista, um músico com deficiência visual, com alguma deficiência para indicar, lembra? A Sim. gente vai ter no Integra o que a gente chamou de brincadeira, o Integra Palusa, que é um Hum. festival Integra, e a gente vai ter 4 momentos de apresentação. A gente vai ter a abertura é um pianista, o pianista tem uma deficiência auditiva, Opa, muito legal, né? No almoço incrível.
vai ter o sanfoneiro, que tem uma deficiência visual. Ele é maravilhoso. Vai no nosso feed Hum, e vou olhar. Eu abre a postagem Me inteiro. falaram Depois esses dias de um sanfoneiro com deficiência visual, depois de você ter me perguntado, deve, será que é o mesmo? deve ser ele, chama Rafa Virgulino, que ele é filho de um dos músicos do trio Virgulino. Porque me falaram, foi aqui no congresso que me falaram, acho Ele é ontem ou anteontem. compositor. Será que Olha, expresso? Porque a gente começou a divulgar. Bom, não sei. E daí a você, gente teve o deficiente físico, ele é amigo da minha mãe, qual que é o nome dele? O Beto Toledo, que ele tem uma deficiência física. que E ele é bacana. pianista. E daí domingo também vai ter show. Só para deixar aí o convite para você e para todo mundo. Nossa, que incrível, parabéns. Eu acho que a inclusão é feita na prática, né? E Exatamente, colocando as pessoas para participar, é isso mesmo, né? exatamente. No grupo de monitores tem pessoas com deficiência, no audiovisual tem pessoas com deficiência, a gente está fazendo o possível para Hum, integrar, né? Para a Que gente linda! fazer, porque a proposta do Integra é uma experiência também, Uhum, né? Na inclusão. Então a gente precisa sair da teoria, gente. É isso sim. que, por isso que é um evento prático, que vai falar sobre a prática da reabilitação, né? Então, Uhum, como fazer, como trabalhar, porque a que gente incrível. precisa, né, sair da teoria da inclusão. E daí, Uhum. achei fez uma pergunta. Que Sim, escalas sim. ou testes a gente pode utilizar na avaliação neuropsicológica? Você me fala um pouquinho assim do que, porque você vai abordar isso na sua palestra. Isso, eu vou abordar isso na minha palestra, eu acho que é um tema bem interessante, né? Lembrando que para se fazer a avaliação de uma criança cega, ou de um adulto, ou de um idoso, ou do que for, a gente sempre tem que colocar isso como uma característica muito importante de ser observado. E sempre tem que tentar entender se aquela questão é advinda da deficiência visual ou de algum outro motivo, né? Então, por exemplo, é muito comum uma criança que é totalmente cega desde nascença não fazer contato visual. Mas não é porque ela evita o contato visual, é porque ela não entende a função do contato visual se ela não for ensinada que isso é importante socialmente. Ela não vai fazer, porque para ela não tem sentido, né? Então, tem aí uma questão de você conseguir entender qual é a causa do sintoma. Então, o sintoma é não olhar. Isso é um sintoma autístico? Sim. Mas isso é um sintoma também de uma criança que não sabe a função do ver. Então, entende que socialmente é importante olhar no olho de alguém, supostamente. Né? Então, sempre que a gente estiver avaliando uma criança cega, eu acho muito importante todos os sinais ali, sintomas que a gente for percebendo, a gente tem que tentar entender de onde eles vêm. Isso é uma primeira coisa, assim, antes de qualquer teste, questionário, escala, o que for. Vamos olhar para o sujeito. O que daquele sujeito está aparecendo que pode ser porque ele não enxerga, né? E depois a gente vai para uma parte dos testes. Aí o que a gente precisa lembrar? Não existem testes validados para pessoas com deficiência visual. Uhum. Não está na amostra dos testes, quando os testes foram criados, um grupo de pessoas com deficiência visual. Então, todo teste não está preparado estatisticamente para uma pessoa com deficiência visual. Não pensou nas peculiaridades e especificidades de uma pessoa com deficiência visual. Então, você não pode, claro, você não vai destruir o teste no meio, você vai aplicar como você aplica todos os testes, da maneira correta, seguindo o manual, mas você sempre vai ter que ter um olhar de tipo, putz, tem, esse teste não está totalmente preparado, então talvez tenham perguntas aqui que não se encaixem, né? Por exemplo, na Vineland, tem várias perguntas que são de cunho visual. Então, quando, por exemplo, os pais respondem, eles falam, ó, essa questão aqui, meu filho não faz, mas é porque ele não enxerga. Ou essa questão aqui não faz sentido porque meu filho não está vendo. E realmente, então a gente não vai destruir teste no meio, porque tem todo um cuidado estatístico para a criação de um teste, então a gente não pode ficar recortando o teste, mas a gente vai aplicar do jeito certo, corrigir do jeito certo, lembrando destes pontos, né? Lembrando que não foi feito para uma criança que não ou adulto ou idoso que não enxerga. E aí, por exemplo, tem alguns testes que eles são visuais. Então, ah, né, se a gente vai avaliar a inteligência, vamos pegar qualquer um deles, o VISC, o vazio, o VAIS.
muitos testes são visuais. E aí, o que que você vai fazer? Né? Você não vai mudar o teste da sua cabeça, porque, de novo, ele foi criado para ser daquele jeito, você não pode sair mudando. Então, como que você faz a adaptação? Normalmente, o que a gente faz no VISC, por exemplo, da vida, é só avaliar a compreensão verbal. Ah, mas aí vai ficar um QI estimado, não vai ter uma totalidade. É, porque é o que tem para hoje. A gente ainda não tem um teste de inteligência que uma pessoa que seja validado para uma população com deficiência visual que possa ser aplicado. Já tem aí a tentativa de criação de alguns aqui fora, teve até a tentativa de criação de um deles aqui no Brasil, mas ainda não está adaptado, validado. Então, o que que a gente faz? Muitas vezes a gente, em testes que é possível separar por subteste, quando é visual a gente não aplica, e em testes que é um teste só, como uma Vineland, a gente não vai arrancar uma pergunta, a gente faz com a pergunta, mas sempre com essa ressalva de que tem perguntas ali que não vão se encaixar a condição e a realidade daquele sujeito, né? Eu fico imaginando, por exemplo, mas a gente não poderia, num teste, por exemplo, num teste de descrição de objetos, em que você Uhum, fala, por exemplo, bom, ele tem que descrever uma mola. uhum, Né? Uma mola é uma coisa de extrema baixa frequência no nosso dia a dia uhum, e é muito mais, né? É muito mais visual, porque quem pega uma mola? É raro a gente ter uma mola em mãos, né? Uma mola uhum, é um objeto abstrato deste ponto de vista tátil, né? Pra gente. uhum. E a gente não pode, nesse caso, não pode substituir. Por exemplo, em vez de uma mola, eu pensar em algum objeto que tenha a frequência. É porque é difícil, né? Pensando do ponto de vista até neurolinguístico, né? A frequência rara de uma mola, mas um valor de vivência equivalente. Um outro objeto que ele possa descrever porque ele teve um conhecimento tátil, uma experiência tátil com esse objeto. Clinicamente, a gente não pode sair fazendo essas mudanças, porque isso pode mudar a correção e o conteúdo estatístico daquele teste para que o resultado seja confiável. Mas o que a gente pode é ir para pesquisa, procurar adaptação de teste. Então, assim, poxa, não existe, eu quero ser um pesquisador, eu quero que essa área se expanda, vou estudar isso, até, né, quem tiver interesse em estudar comigo, vou estudar isso para que eu consiga, no futuro, fazer com que tenha um teste preparado para aquela pessoa. Então, eu tenho uma aluna que ela quer fazer com que as pessoas com deficiência visual possam ser avaliadas do ponto de vista do raciocínio matricial. Então, ela está aí imaginando, né, no mestrado dela, como que ela vai conseguir fazer para que seja avaliado de uma forma não visual. Né? Mas aí é isso, você vai ter que estudar, pensar qual é a melhor forma, ver o que já tentaram, escrever sobre isso, fazer o teste, ver se dá certo, se der certo um dia validar. Então aí você vai passar por um processo como um processo de criação de um outro teste, ou de adaptação, de substituição de um subteste, por exemplo. Então é um processo que tem que acontecer primeiro no mundo científico para que a gente possa clinicamente utilizar. Mas, de novo, né? Se a gente tem curiosidade, por exemplo, se tem perguntas, curiosidade não, se tem perguntas que a gente fez usando os testes que foram impossibilitadas de serem respondidas e a gente ficou com a dúvida, né? Então, poxa, eu apliquei tal teste, eu sei que eles não foram validados, eu olhei qualitativamente, fiz minhas ressalvas, sei que tem algumas questões ali que não se encaixam, mas eu ainda estou na dúvida de X coisa. Aí eu acho que você pode ir para a parte clínica efetiva, né? O que que a gente pode fazer para além dos testes? Será que a gente não pode, sei lá, fazer uma gincana, fazer um jogo, uma brincadeira, alguma coisa para avaliar a mesma coisa, que não vai ser de uma forma formal, com um teste, mas vai ser da nossa observação clínica. E aí sim entender e cobrir as lacunas que a gente precisa cobrir de uma outra forma, enquanto a ciência não cria, não olha para isso, e não cria um teste que seja feito para a população com deficiência visual. Que eu acho que não vai ser um processo tão rápido, porque
É difícil se criar instrumentos, é uma coisa que demanda muito tempo, e muito estudo, muitas etapas, e a gente vai precisar de uma equipe para construir isso no mundo, né? Então, não só aqui. Então, aí, né? Eu não tô aqui, É, tô confusa. Mas você entendeu? Então é isso, assim. É as adaptações que a gente tem que ir fazendo e tendo esse olhar atento para que a gente consiga compreender que a pessoa com deficiência visual pode sim ser avaliada, mas a gente tem que ah, lembrar disso e olhar para isso e pensar um pouquinho nesses pontos que eu trouxe, né? perfeito. Lembrando que a palestra da Cecília, ela vai ser gravada e disponibilizada para vocês assistirem, tá? Tem que estar presente no congresso para receber as gravações, mas vocês vão poder assistir várias vezes, tirar dúvida da pause, é o benefício da palestra gravada. E daí eu poderia ficar aqui, juro, juro, sem brincadeira, muito tempo com você, Cecília. A gente precisa sentar e bater um papo. Fiquei super interessada em fazer um estudo de linguagem na deficiência visual. Ah, e assim, eu tenho. Depois a gente conversa, Mônica. Eu tenho umas ideias na minha cabeça que eu nunca consegui colocar em prática, porque não é exatamente minha área. Mas eu tenho uma questão quanto à linguagem, o desenvolvimento da linguagem, que me pega há uns 5 anos. E eu já juntei vários artigos que falam sobre isso. Não, a gente ainda não tem resposta no campo. É algo que depois eu até queria conversar com você, Olha, com calma. eu quero bater esse papo. E eu queria fazer uma pergunta para você, que é: o que as pessoas podem esperar da sua palestra? Eu, inclusive. Ó, olha, eu acredito que a minha palestra vai te mostrar que existe a deficiência visual, que existem profissionais com deficiência visual, que a neuropsi não é adaptada para quem aplica também. Eu, Pessoal, vocês estão aí? Vocês estão me ouvindo? Porque para mim a Cecília travou. Vocês estão me ouvindo ou fui eu que travei? Alguém me responde. Mônica, você está me ouvindo? Ai, você voltou! Agora eu tô. Você estava Maravilha. sobre o que a gente pode esperar. Você tem uma memória incrível, super organizada, então você já sabe melhor que eu. Continua. Sim, então, tem toda essa questão, né, de quem aplica ter deficiência visual, contar um pouquinho sobre isso, porque eu acho que a gente também precisa fazer adaptação nesse sentido. Vou contar, né, como que a gente, com mais detalhes, como que a gente pode fazer a avaliação de pessoas com deficiência visual, o que que a gente pode esperar, até onde a gente pode ir. E também vou deixar várias perguntas aí de reflexão, né, para instigar as pessoas a entenderem a importância do desse público, de atender esse público, da demanda desse público, e de fazer adaptações para esse pessoal. Eu fico muito feliz, porque é um público que precisa ser visto, e eu acho que vai ser uma forma de desmistificar, trazer para perto e fazer o pessoal começar a pensar nisso, né? E, claro, dentro da clínica aí de cada um, o objetivo é que vocês consigam estar mais preparados para lidar com isso, atender esse público, e se não conseguirem, pelo menos que vocês, né, saibam para quem caminhar, o que fazer, o que esperar, né? Tenham mais conhecimento mesmo sobre. Perfeito. Muito bem, tô animada. E que bom. Então, fica o convite, gente. Como eu disse, Integra vai ser uma experiência de imersão para gente que trabalha em reabilitação, avaliação, área da saúde e da educação. Esse evento é para a gente, é pensado por quem atua na área e para a gente atuar melhor. É um evento prático e a gente vai ter shows incríveis de Uhum. pessoas com deficiência, vai ter a participação de pessoas que vão fazer muita diferença no evento. Então, fica aí o convite. Queria agradecer novamente os nossos patrocinadores e apoiadores, inclua Vetor, Junte, Cavenag, Fonoaudiálogo, Cognos, Quincog, todos os patrocinadores e apoiadores. E a Cecília, em especial, o Tim,
que é nosso apoiador também, que está nos ajudando muito. Muito obrigada. Ma- Maravilha. Eu gostaria de agradecer também, dizer que estamos na Unifesp, que eu trabalho no setor de oftalmologia e no TIM, né, no ambulatório de autismo. Gosto muito, agradeço sempre a oportunidade. E para quem ficou interessado, vamos em frente, que a gente tem muito trabalho. Quem quiser entrar em contato, fique à vontade. É só falar comigo aqui pelo Instagram. Obrigada. Obrigada Até a você. vou bater um Ah, papo. com certeza. Um abração. Obrigada, gente. Um abraço. Tchau, Tchau, tchau. tchau.